Olá, grupos da memória. Eu sou Maria Lúcia Beger, da Oficina de Treinamento da Memória do Centro de Referência do Idoso, CRECE. Nós estamos num capítulo que é como ajudar seu cérebro a ter boa atenção. Nós já falamos sobre fazer uma coisa de cada vez, cuidar dos ambientes, estar descansado, destacar estímulos importantes e hoje nós vamos falar num item que é um pouco difícil porque é um tema médico, mas como está no livro do Leandro Teles, eu vou reproduzir o que ele fala, mas é uma linguagem leiga para nós. Tome cuidado com a depressão e a ansiedade. Sempre nós falamos que qualquer problema emocional afeta a nossa atenção, afeta a memória. E ele fala, tanto a depressão como a ansiedade são transtornos comuns que dificultam muito o processamento cerebral da atenção e da memória. A ansiedade coloca foco no futuro e a pessoa sofre com um distrator invisível. Então a pessoa ansiosa, ela está sempre preocupada com o que vai acontecer, com o futuro, com uma coisa invisível, não chegou ainda e ela já está preocupada. O ansioso sofre uma pressão antecipatória. Ele enfrenta problemas desproporcionais, porque eles não existem ainda, né? E da ocorrência. E muito frequentemente se desapega da atividade presente, porque está lá preocupado com o que vai acontecer. O que acontece? Reduz muito o poder de triagem da atenção. Trata-se de um transtorno muito comum nos dias de hoje, principalmente numa pandemia. A ansiedade é frequentemente marcada por queixas psíquicas, físicas e cognitivas. Então, quando eu estou num estado ansioso, vai ter repercussão no psíquico, no físico e no cognitivo. Psiquicamente, o paciente pode apresentar apreensão, medo, receio, percepção aumentada de estresse. Os sintomas físicos mais comuns são relacionados à adrenalina, porque no estado emocional existe uma conexão com a adrenalina. Quais são esses sintomas? Falta de ar, taquicardia, dores musculares, insônia, alterações gastrointestinais, tonturas e muitos outros. Agora, do ponto de vista cognitivo, que é o que nós estamos trabalhando, os mais referidos são desatenção, pensamentos acelerados, que é uma síndrome muito comum hoje, a síndrome do pensamento acelerado, está pensando em várias coisas ao mesmo tempo, esquecimento, falta de criatividade e muitos outros. Quando falamos em ansiedade, estamos falando em um conjunto de doenças com intensidade e características bem individuais. Cada um tem um tipo de ansiedade. Uns apresentam a síndrome do pânico, outros fobias, outro transtorno obsessivo compulsivo, que é o famoso TOC, estresse pós-traumáticos e muitos outros também. É relativamente comum pacientes ansiosos buscarem ajuda médica devido aos sintomas cognitivos. Então, a pessoa vai ao médico porque ela tem uma queixa cognitiva. O que é essa queixa cognitiva? O baixo rendimento intelectual. Então, geralmente vai reclamando da falta de memória, do esquecimento, uma série de coisas. Mas o tratamento é na ansiedade. Então, tem que ajustar um estilo de vida, o médico receitar alguma medicação, psicoterapia, tudo isso para trazer de volta a conexão com o presente, porque está sempre lá na frente. O ansioso está sempre preocupado com algo que não aconteceu. Então, tem que trazer esse ansioso para o presente para minimizar esse estresse e melhorar a performance cognitiva. Na depressão, o processo é ainda mais complexo, pois as pessoas deprimidas
podem perder a motivação. Então, a pessoa deprimida realmente fica muito caída. Perde a motivação, o entusiasmo, a capacidade de sentir prazer, não quer sair nas atividades do dia a dia. Assim, o rendimento cognitivo de alto nível realmente vai ficar muito comprometido. Além disso, o distúrbio altera diretamente as vias neurológicas responsáveis pela parte intelectual. Nesse transtorno, o cérebro funciona devagar. Em casos extremos, o paciente pode até parecer confuso, com uma doença intelectual, principalmente nos idosos, com um quadro muito conhecido que chama pseudodemência. Ele não está demente, é uma falsa impressão de um transtorno de demência, mas não é pseudodemência. Assim como a ansiedade, a depressão possui muitas faces, contextos, intensidades e sintomas que variam de caso a caso. Do ponto de vista psíquico, são comuns melancolia, baixa autoestima, pessimismo, desesperança, culpa, frustração, dificuldade em sentir prazer, desapego. Então, aqui também são proeminentes, na maioria dos casos, sintomas físicos, perda do apetite, fadiga física, dores crônicas, gastrointestinal, o sono. Então, duas coisas que acontecem, a ansiedade e a depressão, elas fazem um estrago total no psíquico, no físico, no cognitivo. Do ponto de vista cognitivo, o paciente pode apresentar falta de concentração, raciocínio lento, empobrece o raciocínio, esquecimentos, pensamento confuso e baixo poder de criação. Não se calcula que esses dois estados, depressão e ansiedade, pode causar todo esse estrago no ponto de vista cognitivo. Tanto na depressão como na ansiedade, os sintomas precisam estar presentes por um bom tempo. Em geral, algumas semanas, e não podem ser motivados diretamente por eventos de vida, uso de substâncias ou estádios clínicos que justifiquem melhor os sintomas, ou quando existe uma motivação, a resposta depressiva ou ansiosa precisa ser desproporcional a esse fator causal, seja em tempo, seja em intensidade. O que ele quis falar com isso? Esse estado, ele não pode vir, por exemplo, de alguma coisa que me aconteceu, que me aborreceu. Aborreceu uma perda de um ente querido, tudo isso é uma coisa que eu vou enfrentar. Então, ele não pode ser desproporcional, tanto no teor do acontecimento como no tempo. Se eu ficar muito tempo nesse estado, aí sim passa a ser patológico, mas que seja um evento rápido que acontece na nossa vida é comum. Então ele alerta para esses dois tipos, depressão e ansiedade. Como esse assunto é um pouco pesado, eu vou parar por aqui e nos próximos vídeos nós vamos continuar a falar sobre depressão e ansiedade, que é uma coisa muito comum na nossa vida, e volto a repetir, nesse momento de incertezas, de distanciamento, isolamento, nós estamos proibidos de muitas coisas, então a gente começa a ficar nesse estado. Devemos reagir. Então, ele é realmente presente na vida das pessoas. Vamos parar por aqui e eu vou passar exercício para vocês, sempre dividido em dois: memória recente e outros tipos de exercício que pega a memória semântica, a memória de longa duração. Nesse vídeo, então, eu vou mandar a foto de Coisas da Floresta. É um livreto que eu adquiri agora, então eu vou
falar para vocês, vou dar a orientação como vocês vão fazer esse exercício. Ele vai exercitar a memória recente, a atenção. A atenção, gente, porque nesse momento, como o Leandro fala, essa ansiedade, essa depressão pode afetar a minha atenção. O meu raciocínio pode me tornar confuso. Então, vamos fazer esse teste? Vamos fazer esse exercício, que é o exercício de memória. Ele é bonitinho, então dá para a gente fazer. Eu vou dar o comando dos exercícios, esse que é de memória recente. Vocês façam, por favor. E um outro exercício de memória mais do conhecimento. Então, por hoje é só e até o próximo vídeo, continuando com a depressão e a ansiedade. Tchau!